Glória a Deus, glória a Deus. Para você que tem dificuldade com leitura, né, eu vou ler para você ao fundo que está escrito: Ceia do Senhor. A pergunta é: o que é ceia? Aí entra o texto que está em Mateus 26, 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 26 a 28. A pergunta é, o que é comer a carne e beber o sangue do Senhor? Amém? Então, abaixo aqui está alguns elementos, né, de uma ceia, né? Não na totalidade, mas já para tirar a dúvida, dentro de todos os alimentos, o mais importante é esse aqui, ó, esse, o alimento do Espírito, porque é para isso que nós vamos na igreja, não é para isso aqui não, ó, não é para isso e nem para isso, ó, não é para isso, entendeu? Amados. Então vamos lá. O que se passa? Eu fui 3 dias antes, dia 9, eu estive conversando com o pastor, mostrando a ele algumas coisas que precisam ser mudadas, né? E dei uma apostila a ele, que eu tinha feito com muito carinho, li junto com ele, e ele falou: Jorge, isso já está assim há mais de 100 anos, não é você que vai mudar, você não tem como mudar, já está assim há muitos anos, cara. Eu até entendo a tua boa vontade, Jorge, mas esse assunto aí não tem como, que é o assunto do próximo vídeo. E aí eu falei para ele: tudo bem, pastor, o que Deus me incomodou para fazer, eu fiz, eu estou te entregando. Se tu não quiser seguir, não siga, mas a minha parte eu fiz. Ele falou: Jorge, vou te fazer uma pergunta. Você é batizado, né? Sou assim. Você toma ceia? Eu falei: nem sempre, muito difícil. Ele falou: por quê? Você não leu João 6,53, onde está escrito que aquele que não comer a carne e o sangue de Cristo não tem vida em vós mesmo? Eu falei: li, eu conheço isso, muito bem, sim. E aí? E esse pastor, ele falou assim: quem é seu pastor? Eu falei: pastor, pode explicar qual é o assunto? Pode se explicar qual é o assunto? Ele falou assim: não, nada não, é porque você às vezes quer que as coisas sejam igual à tua cabeça. Eu falei: eu já vi que o amado está num limite ao qual não adianta eu tentar colocar mais coisa que não tem como entrar, né? Porque é igual um copo cheio, se você botar mais em torno. Então o amado já está cheio dos seus conceitos, então Deus te abençoe, eu estou indo embora. Valeu, Jorge, foi até bom de encerrar a conversa, que eu tenho que resolver umas questões aí, mas uma outra hora a gente toma um cafezinho, conversa mais um pouco. Falou, falou. Aí eu saí dali pensativo, né? E fiquei a pensar, né? Por causa de que ele falou tudo aquilo? Porque tudo eu tiro proveito, porque eu procuro discernir espiritualmente. E no dia 12/10/2016, às 4h30 da manhã, após eu dobrar os joelhos e orar, Deus começou a me mostrar coisas que eu perguntei a ele. Pai, por causa de quê? A ceia, que eu recuso por ela não ser uma ceia, porque se fosse ceia, todos teriam que estar sentados igual Jesus estava, e estavam comendo, porque o texto diz: enquanto comiam, Jesus pegou o pão e deu ao discípulo. Então os elementos da mesa não falam, né? Mas tudo indica que eles estavam ceando. E aí eu não gosto de participar porque eu vejo que o que fala não está em harmonia com o que está acontecendo, pai. E aí eu fui confrontado por um pastor, querendo saber por causa de que eu não tomo a ceia. Me ajuda, meus amados irmãos e pastores. Preste atenção que isso é muito importante. A partir de hoje vocês vão saber o que é realmente comer a ceia do Senhor e beber o sangue do Senhor, porque eu não sabia durante 18 anos. Mas o que acontece? Antes, quando eu pensei em gravar, me deu uma dor de barriga sem eu ter comido nada, eu estava em jejum. Aí eu fui para o banheiro, evacuando, Deus começou a falar no meu coração: tá percebendo que você é comum, igual a todos?
Então cuidado como fala, para que nenhum meu venha se desviar. Eu falei, entendi, pai. E aí, quando eu vinha para a sala, coma. Aí eu falei, mas pai, eu vou comer pão, eu estou em jejum, eu quero fazer esse trabalho de jejum, coma. Eu peguei um pedaço de queijo, coloquei no pão, comecei a comer, bebi um refresco e finalmente vim para aqui para a sala. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus queria me provar que eu sou comum, que eu tenho que comer, eu tenho que ir no banheiro, e eu tenho que medir as minhas palavras, porque tem pessoas muito sensíveis dentro de vários ministérios que não vão entender essa revelação. E por eles não entenderem, se eu não souber como fala, eles vão ficar ofendidos e vão ficar chateados e magoados, e o objetivo não é esse, Deus não quer isso. Então vamos lá, amados. Ceia do Senhor, na verdade, para ser ceia, certo que nós teríamos que estar sentado como Jesus estava. E com vários elementos que a Bíblia não conta, né? E entre esses elementos, o elemento principal que Jesus pegou, que era o pão, né? Jesus pegou o pão, ele não cortou em faquinha, igual alguns pastores falam, ele partindo, deu aos seus discípulos, dizendo, isso é o meu corpo, né? Ele também não pegou o vinho e falou, isso aqui é um simbolismo, hein? Não é meu sangue mesmo, não. Ele falou, isso é o meu sangue. Mas, infelizmente, muitos amados pastores aprenderam errado e eles, muitas das vezes, até mesmo na faculdade, não consultaram ao Senhor nas madrugadas ou em momentos particulares em algum lugar, seja no monte, seja trancado em seu aposento, conforme o Senhor Jesus aconselha, e eles seguem um roteiro como se esse roteiro fosse certo. Por quê? Porque as pessoas têm que estar alimentadas, ou uma vez por semana, conforme muitas igrejas, ou uma vez por mês. Não pode faltar um pedacinho de pão, como ceia do Senhor, e nem o cálicezinho. Isso não é uma gozação, isso é uma coisa muito séria, tá? É só um esclarecimento. Está errado? Literalmente, biblicamente, eu passei 18 anos para saber que estava. Eu apenas questionava que teria que estar sentado na mesa e tinha que estar numa refeição. E não em pé, para dizer que estava celebrando, mas o Senhor me esperou esses anos, 18 anos, para me mostrar, após ser confrontado pelo pastor, querendo saber se eu tomava ceia, quem era meu pastor e tudo mais, para ele me revelar como pequenino para passar para você, que é pastor, apóstolo, bispo, missionário, evangelista, obreiro da casa do Senhor, e bispo e outros cargos eclesiásticos que existem, né? Presbítero, diácono, diaconisa, para você tomar consciência do que é realmente comer e beber a ceia do Senhor. Mas vamos ao assunto. Eu fiz esse documento aqui para dar a muitos pastores e membros, né? Não um motivo de me engrandecer, porque o Senhor mesmo me levou no banheiro antes para poder ter humildade de como falar, para ninguém se sentir ofendido. Então, o que se passa nos dias atuais? Vou citar aqui um exemplo, que eu andei até conversando com um vizinho sobre isso, né? Santos Dumont, ele sofreu várias resistências e foram apontados como louco. Por quê? Porque falar que era possível voar, o pessoal falou, tapinel, né? Provavelmente, eu não pesquisei na internet para falar com mais exatidão, mas alguém que chegou à conclusão que ferro poderia boiar em forma de navio, também devia ser um louco, né? Porque enquanto os navios eram feitos de madeira, tinha sentido, porque a madeira em cima do mar, ela não afunda. Mas aí, alguém muito sábio, que estudou o assunto, viu, se deixasse tanques, eu que já trabalhei como soldador, né? Se deixasse tanques, né, vazio em determinadas partes do navio, logo ele teria como flutuar, né? Então, essa palavra, inicialmente, ela vai ser rejeitada, né? Nós fazemos assim sempre, e esse cara vem com essa conversa fiada aí, querer mudar a nossa ceia. Meu querido, eu não quero mudar nada, eu estou só dando um recado do Senhor. Aprenda o que tem para ouvir. Se você se alimenta, espera um mês para se alimentar com a argumentação, seja lá qual for que o pastor use para reflexão, seja essa boa, regular, ou ótima, ou ruim, né? Ruim porque ele fala, né, que isso aqui é um simbolismo. Se ele fala que é um simbolismo, ele não está repetindo as palavras do Senhor. Se ele fala que isso aqui não tem nenhuma substanciação, ele não está repetindo a palavra do Senhor. Se o Senhor falou, é o meu corpo, é o meu sangue. O Senhor não falou isso, mano.
Então é necessário eu e você entender que nós não podemos violentar. Quando o apóstolo Paulo, cadê o apóstolo Paulo? Deixa eu ver aqui. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 11, né, quando ele está ali ministrando a ceia, ele está fazendo uma recapitulagem sobre disciplina, né? Porque uns têm muito e outros nada têm, trazendo a sua própria ceia para envergonhar os que não têm, né? E não é suco de uva, porque ele fala porque um come demais e o outro se embriaga, então isso quer dizer o quê? Que era realmente vinho. Ah, mas nós fazemos com suco de uva, irmão Jorge, porque pode ter alguém aí que já foi do AA e o primeiro gole pode gerar. Meu querido, e a fé, onde é que está? É vinho que o Senhor Jesus estava tomando. Paulo afirma isso em 1 Coríntios 11. Não era suco de uva, não. Aqui tem suco de uva. Tudo bem. Mas que era vinho, era vinho. Certo é certo, errado é errado. Então, o reino do céu não é comida nem bebida, mas o que tem que ser esclarecido precisa, porque o Senhor está voltando, entendeu? Então vamos finalizar aqui esclarecendo o que é comer a ceia do Senhor e o que é beber. Em João 6,53, o Senhor diz que Ele é o quê? Eu sou o pão da vida. Em João 15:7, Ele diz, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiserem e vos será feito. Se as minhas palavras estiverem em vós, ó, palavras, não é comer de comida. Número 1. Aí, no Evangelho de João 15:5, ele está falando, eu sou a videira e vós sois os ramos. Em João 15:1, ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Isso quer dizer o quê? Que existe falsa. Então, meu querido, alimentar-se, comer o pão, que é a carne, e beber o sangue do Senhor, que é o vinho, na verdade, é quando você se alimenta entendendo que não é esperar um mês, não. Você tem que se alimentar diariamente dele, estar ligado nele como videira, ali nutrido nele, né, diariamente, para a mente estar consciente. Você tem que estar ali alimentado, entendendo que ele é o pão da vida, não é aquele pão que desceu, que ele criticou Moisés, né? Que Moisés comeu do pão que desceu do céu, né? Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, amém? Então medite nessa palavra e entenda, não adianta você comer a ceia do Senhor. Agora, quanto ao que vai fazer, aí vocês decidem, porque vocês podem mudar até esse roteiro que tornou-se religioso, né? Vocês podem fazer com que as pessoas tragam suas ceias de casa, né? Fazer um banquete e ali, Jorge, se a igreja for grande, eu não sei, dá o jeito de vocês. Ou então continue fazendo do jeito que estão fazendo, mas sem blasfemar o nome do Senhor, dizendo que isso é um faz de conta, que isso é um simbolismo, que não foi essas palavras que o Senhor Jesus falou. Próximo vídeo eu vou falar sobre que dízimo não é dinheiro, dízimo é alimento, mas não dá tempo nesse vídeo, amém? Deus abençoe a todos.